sou Letícia Duarte e começa agora o Cena Política. E o nosso convidado de hoje é o presidente nacional do PSDB, deputado Sérgio Guerra. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Cena Política. Prazer estar com vocês aqui hoje. Queria perguntar, muito tem se falado de uma certa crise da oposição, né? Depois da eleição, mesmo antes da crise do governo Dilma, se falava que a oposição tinha perdido o discurso, que não sabia muito como se articular, já que o governo tinha uma imensa maioria. E mesmo agora que a gente vê uma crise do governo, parece que é quase uma crise interna, de fogo amigo, não se vê propriamente vozes da oposição muito fortes no meio disso. Como é que o senhor acha que o PSDB pode recuperar o seu papel de protagonista? Crise na oposição é algo que sempre acontece depois que se perde uma eleição. De uma maneira especial, o PSDB não foi tão atingido assim. Outros partidos da oposição foram. E o tamanho aritmético da oposição, especialmente no Congresso, diminuiu. Mas a oposição, eu acho que nesses últimos 6 meses começa a ganhar consistência, porque ela elegeu 8 governadores, metade da população brasileira, a oposição governa, né? Houve uma defecção importante na oposição, que é a criação do partido Kassab, né? Sim. Mas de uma maneira especial, dividindo mais não nos ainda. atingiu mais os democratas, né? Eu diria que a oposição e o Brasil estão com a crise de discurso, né? De perspectivas, de levar ao país qualquer coisa que recupere e recomponha a visão que se tem da liderança política no geral, das instituições também e das perspectivas verdadeiras do país. Você acha que no meio dessa crise a oposição de alguma maneira se fortalece? É parte da crise, né? Porque, como eu te disse, ninguém está confiando em muita coisa nem acreditando em quase nada. Essa crise é forte, né? Agora, a oposição se fortalece ou não? Depende do que ela fizer agora para frente. A gente tem que abrir o partido, democratizar o partido, estabelecer um discurso nacional para o partido, estabelecer um padrão para o partido de comunicação, que nós estamos empenhados em fazer isso, e fazer uma grande reestruturação dos nossos processos. Aquela história de escolher candidato entre 3 ou 4 iluminados, ou tomar decisões sem consultar a todos, está vencida. Nós temos que sair disso para ser um partido aberto, construtivo. Estamos fazendo uma reforma grande no partido, criando setor sindical no partido inteiro, reestruturando a área de juventude, fortalecendo as mulheres e criando um ambiente para que a gente tenha um projeto de comunicação. Porque não está fácil o político falar e o povo acreditar. Está difícil. Tá. E o PSDB também teve um certo racha recentemente, foi público, né? A ala do José Serra, a ala do Aécio. O senhor acha que isso está superado? Eu acho que a minha eleição resolveu isso, porque eu fui eleito por unanimidade, né? A executiva toda foi eleita por unanimidade. E esse negócio de quem vai ser presidente não, candidato, quem vai, na verdade, representar o partido daqui a algum tempo, é algo que no partido não tem, nesse instante, prioridade. Isso vai ser tratado lá daqui a 2 anos. Não tem... Não, se fala muito no Aécio, né? Na expectativa, mas... Claro, Aécio me parece muito citado. Agora, a questão é que há um consenso entre nós para tratar dessa história de escolher candidato depois de 2 anos nos quais a gente tem que reestruturar o partido, fazer o que eu falei antes, modernizá-lo, abri-lo, criar condições de a gente ir para frente. E aqui no Rio Grande do Sul teve uma crise grande também do PSDB, teve uma derrota expressiva da governadora Ieda Cruzes, né? A eleição acabou sendo definida em primeiro turno com a vitória de Tarso Genro. E o partido, a impressão que se tem é que ele encolheu bastante. Ieda foi atingida por uma poderosa instabilidade, né? Que dificultou a ação política dela nos 4 anos de governo. Fez, porém, um governo, do ponto de vista administrativo, convincente. E esse grau de efetividade no governo, na ação administrativa, eu acho que vai resgatar a imagem dela e do que nós fizemos aqui. Porém, o PSDB daqui praticamente não diminuiu, ele continua pequeno. Para nós não é tão relevante que ele seja grande, o importante é que ele tenha identificação, tenha unidade. E qual o senhor acha que deve ser o caminho para que a gente dispute eleições e vá crescendo de maneira progressiva. Crescimentos abruptos, às vezes, não se sustentam, como na eleição da Ieda. A gente precisa de um crescimento seguro, sustentável, com gente que tenha uma orientação. Estou vendo isso agora. O presidente do partido é bom, Nelson Marquesan Filho. Eu vi muita unidade agora nas pessoas que encontrei. Nós vamos ter aqui pelo menos mais 50% de prefeitos do que temos agora. É possível que a gente duplique o número de prefeitos.
Estamos estimulando candidaturas em todas as áreas, inclusive aqui em Porto Alegre. O partido que não disputa eleição não vai para frente. E grande esforço é para renovar também. Tenho certeza que na próxima eleição vai premiar a renovação também. É um imenso cansaço de tudo e de todos. E o povo tem razão, é preciso procurar coisa nova. Tá certo. Então, presidente, muito obrigada pela sua participação. Cena Política fica por aqui. Na próxima semana a gente volta a conversar.